Aleluia. Que privilégio agora a gente poder ministrar a palavra do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que está aí em casa também, feche seus olhos e faça uma oração. Peça para Deus falar, revelar a palavra dele no seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, ela nos traz vida e vida em abundância. A tua palavra nos cura, nos liberta, nos restaura. Senhor, e nós pedimos que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações como uma palavra viva, Senhor. Que seja falado ao nosso espírito, não às nossas mentes. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para que eu também fale do meu espírito para o espírito daquele que está me ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar, eu até dei um título para a palavra, Jeová Jireh, o Deus proverá. Amém? Jeová Jireh é um dos nomes de Deus, que significa Deus proverá. E nós vamos, nessa noite, entender como que surgiu essa declaração de Abraão. Porque foi o próprio Abraão que disse, Jeová Jireh, nesse monte se proverá. Queria que você abrisse comigo Gênesis 15. Então, para a gente falar do Deus que provê todas as coisas, eu preciso falar de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus. E Deus fez uma promessa para Abraão. Você que abriu comigo no capítulo 15, versículo 3, vamos ler o que Deus falou para Abraão. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui a gente sabe que Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. E era um desejo forte no coração deles. Mas o próprio Deus chegou a eles e falou, eu vou dar um herdeiro para você. Aí, porque ele achava que ia ser o servo da casa dele. Mas Deus falou assim, não. Saia, olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode. Assim, tão numeroso quanto essas estrelas, vai ser a tua descendência. E a palavra diz que Abraão creu. E isso foi imputado para a justiça. Desse dia, se passaram 25 anos. 25 anos em que a promessa não se cumpriu. A gente conhece a história, a gente sabe da luta nesses 25 anos, dos fracassos que ocorreram, das angústias. Mas se passaram 25 anos. E eu creio que Deus permitiu que se passasse 25 anos. Por quê? Se era difícil, quando Abraão tinha 75 anos, e Sara já tinha uma idade avançada, se tornou impossível, quando Abraão tinha 100 anos, e como diz a palavra, a Sara já tinha cessado os costumes das mulheres. Mas esse é o nosso Deus, que o que para nós é impossível, para Ele é possível. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí nós cremos que, apesar disso, a palavra nos conta que Abraão creu em Deus. Creu em Deus. E eu queria que você continue aqui em Gênesis
tá? Porque nós vamos voltar para Gênesis, mas eu queria que você lesse comigo em Romanos 4, que conta um pouco de Abraão, que foi um homem de fé, um homem que acreditou em Deus. E a palavra diz aqui em Romanos 4:18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então aqui a gente vê um homem que começou a andar com Deus, e Deus fez uma aliança com ele, e nessa aliança Deus prometeu, fez uma promessa, que ele seria pai de nações. Que promessa tremenda. Demorou para acontecer, mas aquele que fez a promessa é fiel. E o nosso Deus não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele promete. Porque tendo ele falado, ele vai cumprir. Amém? A palavra de Deus diz que para cada uma das promessas de Deus, há um sim e há um amém. Então, o Deus que tinha feito a promessa, cumpriu a promessa. E Isaac nasceu. Isaac era o filho da promessa. Isaac foi ansiado por Sara, por Abraão. E aquele menino cresceu. Mas chega um dia que Deus faz uma prova com ele. E aí eu queria que você voltasse comigo lá em Gênesis 22. Mas entenda bem, a promessa de Deus não era um filho, só o filho. Deus prometeu uma descendência. Deus, a promessa foi que ele seria pai de nações. E ele entendeu isso. Para que a gente possa entender, né, o que Deus quer falar conosco nessa noite. A gente precisa entender isso, que ele sabia que Deus tinha prometido para ele não só um filho, mas uma descendência através desse filho. Agora eu vou falar uma coisa, vou te fazer uma pergunta. Você ter fé para receber, como ele teve fé, e nós lemos que ele teve fé, e ele recebeu o filho. É uma coisa. Se eu chegar para você e falar assim, Deus, no ano de 2022, vai te dar uma casa nova. Você vai ficar feliz. E se você crê em Deus, você vai falar assim, glória a Deus, eu creio, Deus é poderoso para me dar uma casa, porque Ele é o dono do ouro e da prata, não importa se eu tenho condição ou não, eu creio no meu Deus. Fé para receber. Mas, agora eu te faço uma pergunta. Você tem fé para dar? Se o próprio Deus que te deu a casa, e eu já vi esse tipo de testemunho, deu a casa para você, te pede, essa casa que você morou 6 meses, decorou, arrumou, comprou um sofá novo, ficou bem confortável nessa casa, um presente, uma promessa de Deus para você. Esse próprio Deus chega e fala assim, eu quero que você dê essa casa. Mas você não vai dar para o seu filho, para o seu pai, para o seu primo, para o seu amigo. Não. Sabe, você vai dar para aquele
colega de trabalho que você não gosta. Mas eu estou falando, o próprio Deus está te pedindo isso. E aí que a nossa fé é provada. A nossa fé, ela pode ser provada numa promessa boa. É provada no tempo, porque é difícil esperar. Mas quando a fé vem por uma obediência que nós temos que dar alguma coisa, doar alguma coisa, ofertar alguma coisa, isso traz uma provação maior. E foi isso que Deus pediu para Abraão. Deus fez uma prova com Abraão. E aqui no capítulo 22, versículo 1, nós vamos ler. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui a palavra de Deus diz que o próprio Deus colocou Abraão à prova. A Bíblia fala, em Tiago 2:21, que a fé sem obras é morta. Nós não vamos ler aqui, mas se você quiser abrir para conferir, mas nessa passagem, Tiago fala do próprio Abraão. Que o próprio Abraão, tendo sido provado, ele deu. Né? Ele foi provado porque a obra, se você fala assim, não, eu tenho fé, não, eu tenho fé. Mas você precisa provar que você tem fé. Não, eu até vou abrir, vamos abrir lá em Tiago 2:21. Tiago 2:21 diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A fé, ela, sem as obras, ela é morta. Porque ele podia falar assim, não, tudo bem, não, o senhor está pedindo meu filho, mas se ele não fosse obedecer e entregar o filho, ele não estava tendo fé. Ele não estava obedecendo a Deus. E a palavra disse o quê? Que ele foi provado. E é tão, assim, engraçado que Deus ainda frisa para ele, olha, você vai entregar o teu único filho, aquele que você ama, aquilo que é mais precioso para você. Agora, será que nós temos um Deus que é mau? Não, Deus é bom. Deus nos ama. E Ele sabe que a nossa fé precisa ser provada para que se cumpra alguns requisitos na nossa vida. E aí a gente vê a caminhada de Abraão. E vamos continuar, vamos caminhar aqui nos versículos. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui a gente vê que Abraão obedeceu. Ele mesmo acordou cedo, rachou a lenha,
chamou os 2 servos para acompanhar e o seu filho Isaque, que seria o sacrifício que Deus estava pedindo. E aqui a palavra nos conta, no versículo 4, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao 3º dia, ele caminhou por 3 dias do lado de Isaque, seu filho que ele amava, sabendo que ele estava indo para um monte, porque Deus tinha pedido para que esse filho fosse sacrificado. Agora eu pergunto para você, sabe? Vamos comigo, vamos pensar comigo. 3 dias. O que você acha que passava na cabeça de Abraão nesses 3 dias? Ah, não, estamos indo, filho. Vamos lá, vamos passear. Não. Eu imagino a luta, uma luta que acontecia dentro dele. E essa luta tem muito a ver com a prova da nossa fé. Aqui a gente vê a luta. Eu consigo imaginar ele caminhando e pensando: e a promessa? Isaque é o filho da promessa. Eu esperei 25 anos para se cumprir essa promessa. E a promessa não é só que eu ia ter um filho, porque se fosse, tudo bem, Deus pediu, Deus deu, Deus está pedindo de volta, mas não. A promessa é que eu seria pai de nações. A promessa é que a minha descendência seria abençoada. Em mim seriam benditas as famílias da terra. Aí essa luta vinha, mas algo começou a acontecer dentro dele. E ele começou, eu acredito, querido, que ele começou a pensar assim: o Senhor proverá uma solução. E aí vinha outros pensamentos. Ele andando do lado de Isaque, e vinha o pensamento: e a Sara? O que eu vou falar? Que eu matei o filho que ela esperou por tantos anos, ela sofreu por tantos anos, foi zombada por Agar, e depois que ela recebeu a promessa, eu vou matar o filho da promessa? Mas eu creio que no coração dele vinha: o Senhor proverá uma solução. Às vezes ele pensou também: e o que as pessoas, os que me conhecem, as pessoas sabem que eu digo que ando com Deus, eu testemunhei a promessa, eu testemunhei que Deus fez uma promessa, e agora eu mesmo vou matar o filho da promessa? Mas vinha ao mesmo tempo: o Senhor proverá uma solução. Amém, queridos? Não importa o tamanho da provação. Se Deus tem uma promessa na tua vida, se Ele fez, não importa que está parecendo que está para você perder essa promessa. Deus proverá uma solução. E ele começou a entender isso. Deus proverá uma solução. E a gente começa a ver pela própria palavra que isso estava dentro dele. Ele era uma pessoa que ele tinha fé. Fé no Deus que tinha feito as promessas. Não fé na promessa, mas fé no Deus que tinha feito a promessa. Porque ele conhecia esse Deus. Ele ouvia a voz desse Deus. Esse Deus falou com ele tantas vezes. E ele continua, e aqui a gente vê no versículo 4, como eu disse, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de nós. Ele não disse: olha, nós vamos, eu e o rapaz, vamos para adorar e eu vou voltar. Não, ele disse: voltaremos.
Porque ele pensou assim, eu consigo imaginar ele pensando assim: Deus proverá uma solução, o meu filho vai voltar comigo. Deus proverá uma solução, Deus proverá. E aqui continua, nós continuamos vendo, né? No versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui ele verbalizou: Deus proverá para si. Eu não sei, mas ele vai dar uma solução. Porque ele me fez uma promessa. Porque ele não é homem para mentir. Ele não brinca com a gente. Ele me fez olhar as estrelas. Falou assim vai ser a sua descendência. Não importa o que eu estou vivendo. Não importa o que eu estou passando. Deus proverá. Deus proverá. E eu creio que cada um de nós já vivemos lutas onde que a situação estava tão difícil. E só um sentimento: Deus proverá. Quando a gente tem esse sentimento, a gente desperta o coração de Deus. Porque Deus, Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Amém? E aqui a gente continua vendo, né? E essa fé que ele tinha, que Deus vai prover, Deus vai fazer, da onde que surgiu? Por que ele tinha essa fé? E a gente vê também, é citado várias vezes, diz que no Novo Testamento, só Moisés é citado mais do que Abraão, né? Uns estudos que eu li. Se cita muito sobre Abraão. E Abraão, ele faz parte da galeria da fé, em Hebreus 11. Tem vários versículos que falam sobre Abraão. E eu queria que você, rapidamente, ainda ficando em Gênesis, fosse comigo em Hebreus. Hebreus 11. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, ele creu no Deus que tinha feito a promessa. Ele não entendia, mas ele sabia: Deus proverá uma solução. Aqui a palavra nos diz isso, que Abraão quando foi colocado à prova, ele ofereceu Isaque. Ele ia matar. E porque aqui a palavra de Deus diz que ele ofereceu Isaque. E ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. A gente pode crer. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus e ele não mente. Então, se a palavra diz que ele ia sacrificar o filho dele, ele ia. Não tenho dúvida. Como a gente pode falar, na hora H lá ele ia sair. Não, a palavra de Deus diz que ele ia fazer. E aqui voltando para Gênesis 22. A gente vê o que começa a acontecer. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O que Deus tinha pedido para Abraão? Que ele fosse adorar o Senhor no monte. A adoração não fala muitas vezes não, a gente fala, né? Estamos num momento de adoração com relação à música. Amém. A música também, adoramos o Senhor com música. Mas adoração fala de sacrifício. Adoração fala de entrega. Adoração, como eu disse, não é só a gente vir aqui cantar. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Não adianta você cantar. É fácil eu estar aqui no culto de domingo e cantar. Mas ele tinha que provar que ele adorava o Senhor. E como eu disse, a adoração sempre requer um sacrifício. A Bíblia nos fala muito disso, né? E aí eu quero perguntar para mim e para você: nós temos adorado a Deus? Nós temos dado do nosso melhor ou daquilo que é difícil? A gente tem feito um sacrifício, porque hoje você não precisa ir ali na fazendinha comprar um cabrito, um cordeiro, um carneiro e vir aqui no altar e matar isso. Hoje não é mais assim que adoramos ao Senhor. Mas adoramos dando o quê? A nossa vida, o nosso melhor, dando a Ele o nosso tempo. Quantas vezes damos para Deus o pior do nosso tempo? Gastamos o nosso tempo com tantas coisas inúteis. Coisas até gospel, né? Ouvimos muitas pregações gospel, ouvimos muitas músicas gospel. E isso também, de repente, nós precisamos nos alimentar disso, né? Glória a Deus por gastar o nosso tempo com coisas gospel. Melhor do que gastar o nosso tempo com seriados que não glorificam a Deus e outras coisas mais, que às vezes nós pegamos o nosso tempo e ao invés de ofertar preciosamente para o Senhor, nós não ofertamos, nós não adoramos o Senhor com o nosso tempo, nós não adoramos o Senhor com o nosso talento. De repente, você tem um talento, você é bom em escrever e você nunca se oferece para usar esse talento para Deus. Você tem talento nós temos a equipe de mídia agora, que são pessoas talentosas, são pessoas que entenderam e falaram assim: eu vou dedicar o meu talento de fazer artes, de fazer stories, de movimentar as mídias para o Senhor. Isso é adorar a Deus. Às vezes a gente não entende isso como adorar, mas usar os nossos talentos oferecendo para Deus, isso é adoração. Dar o nosso dinheiro a Deus, que nem é nosso, né? Porque a Bíblia diz: tudo que temos vem dele. Davi entendeu isso quando ele fala, quando foi dar as ofertas, ele fala assim: daquilo que vem das tuas mãos, nós te damos de volta. Mas nós, às vezes, não queremos adorar o Senhor com o nosso dinheiro. Por quê? É difícil, porque você tem que dar. Dar. E aí nós sabemos que existe Satanás que fala assim: você vai dar e vai te faltar. Mas quem não adora o Senhor com o seu dinheiro, não crê num Deus que provê todas as coisas. Porque quando você crê no Deus, o Jeová Jireh, você sabe que você vai adorar, você vai entregar o seu melhor. E Deus vai prover todas as coisas, as tuas necessidades. Foi isso que Jesus disse. Ele falou assim: olha as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, mas o meu Pai cuida delas. Vocês valem muito mais que as aves. O meu Pai sabe as necessidades que você tem. Então, quando adoramos a Deus com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso dinheiro e até com a própria vida, não a nossa vida natural, que essa a gente tem que adorar a Deus dando, né, a nossa vida. Mas eu digo, a maior forma, é o que eu creio, de adoração, são os mártires.
aqueles que resolveram morrer, derramar a própria vida em sacrifício a Deus. Por isso que Deus tem em grande apreço os mártires. E aqueles que andaram com Jesus, né, a maior parte, pelo menos dos discípulos de Jesus, foram martirizados. E eles tinham alegria. E na igreja primitiva, a gente via aqueles homens, aquelas mulheres, crianças, indo para o Coliseu lá, né, serem mortos, porque amavam, porque estavam se entregando, porque não eram capazes de negar aquele que tinha feito tanto bem para eles. Eu acho que, eu não sei se é o Policarpo, eu não lembro agora, mas tem algum pai lá da igreja primitiva que ele falou assim, quando ele foi ser oferecido, falaram para ele assim, ele ia ser morto, para ele negar, que se ele negasse Jesus, ele ia ser livre. E ele fala assim, há 86 anos eu sirvo o meu Senhor, e Ele só me tem feito bem, como eu posso negá-lo? E ele ofereceu a própria vida dele como mártir. Então, querido, adoração é algo que atrai o coração de Deus. Agora, Deus conhece, Ele sabe de todas as coisas que precisamos. Como eu disse, muitas vezes a adoração parece que estamos perdendo algo, quando a adoração é no sentido de ofertar, de dar, como foi pedido para Abraão, dar o próprio filho, que ele amava. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que provê todas as coisas. E nós vamos continuar lendo aqui. E estendendo a mão, versículo 10, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Aqui a gente vê o quê? Quando ele obedeceu, quando Deus viu o coração de Abraão, ele proveu. E, querido, entenda uma coisa, na nossa vida, nós como cristãos, a nossa obediência é que vai trazer a provisão para as nossas vidas. Amém? Creia nisso, nós precisamos obedecer. Obedecer. E a obediência traz a promessa. A obediência, no caso aí, restituiu a promessa e Deus proveu. E é tão lindo que aqui essa passagem, eu acho que foi uma passagem, a gente sabe, profética. Abraão não estava entendendo nada. Mas ali, a gente viu o quê? Deus proveu um substituto para Isaac. Isso fala de mim e de você. Isso fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso fala de Jesus. Jesus é a provisão que eu e você precisamos. Ele é o nosso substituto. A gente vê, a gente usa muitas, né, as igrejas, o mundo gospel, usa o Jeová Jirê, o Senhor proverá, como uma teologia da prosperidade.
Não que Deus não prospere, Ele prospera sim, Ele vai prover financeiramente, porque a palavra de Deus que Ele diz que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Mas o Jeová Jirê, Deus proverá, não é teologia da prosperidade, é teologia da redenção, porque em Jesus nós fomos redimidos, em Jesus nós fomos substituídos. Se a gente for olhar o que aconteceu ali, Abraão em nenhum momento pediu para Deus alguém para substituir, um cordeiro, um animal, ou outra pessoa, ou um servo. Ele poderia, a palavra poderia deixar, estar registrado aqui, não posso dar um dos servos no lugar, é só para adorar, só para... Não. Sabe, porque isso também fala um pouco do que Deus fez por nós. Não fomos nós que pedimos, Ele mesmo proveu. Ele mesmo proveu o substituto de Isaac. Ele mesmo proveu o substituto de mim e de você, que éramos para estar mortos nos nossos pecados e delitos. Isaac ficou a um segundo, eu digo assim, de ser sacrificado. Mas nesse último segundo, Deus falou. Então, querido, às vezes na nossa vida a gente está a um segundo da morte. E aí eu posso falar da nossa morte espiritual mesmo. Se você não entregou a sua vida para Jesus, se você tem uma vida em pecado, né, nós seremos abatidos. Mas Ele proveu um substituto, Ele proveu o cordeiro, Ele proveu a nossa redenção. Então temos que tomar posse disso. E aí é a coisa que é mais linda, porque Deus, querido, Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Mas cada vez que a nossa fé é provada, nós temos a chance de mostrar para Ele: eu creio no Senhor. E eu creio que o Senhor é um Deus que provê. Eu tenho andado com Jesus há 31 anos. E eu estava enferma. Eu me converti porque eu tinha uma enfermidade desde criança, tinha asma. E Ele proveu para mim a minha cura. Eu tinha várias coisas que eu era presa em traumas, em complexos. E Ele proveu para mim a minha libertação. Eu estava fadada à morte eterna, ao inferno. Mas Ele proveu para mim a vida eterna. E isso Ele faz por mim e por você. E eu queria pedir para o Rodrigo e a Débora subirem aqui. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos a nossa dificuldade, mas todos nós temos um Deus a quem recorrer. Todos nós temos o Jeová Jirê. Amém? Porque Ele foi dado. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Então eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Mas eu sei que você tem uma necessidade. Porque nessa terra, aonde o mundo jaz no maligno, nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades e nós passamos por provações. Muitas das provações são o próprio inimigo e é o nosso pecado que faz com que sejamos provados. Algumas não. Algumas é simplesmente para nos provar e para fazer com que libere a nossa fé. E eu queria que você recordasse agora, e nós vamos cantar uma música que fala muito sobre isso. É uma música que eu gosto muito. Mas eu quero que você lembre, como eu disse, do coração de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, porque ele confiou em Deus. Não importava a luta que ele estava passando. Não importava o medo que ele estava sentindo, a ansiedade, a angústia. Ele tinha
uma declaração interna e externa. Deus proverá a solução. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé e que você quisesse orar, mas que você quisesse cantar também essa música. Porque essa música é uma declaração de fé. Queridos, Davi foi outro homem de fé. Davi enfrentou tanta dificuldade, tanta luta, mas sempre se apegou ao Deus dele. Ele que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso fala de um Deus de provisão, um Deus que provê todas as coisas. E eu queria agora que nós orássemos, e eu queria que você orasse, enquanto a música é ministrada aqui. Comece a orar agora, comece a falar com Deus. Ah, Senhor, Senhor, eu creio. Ah, o Senhor vai prover, o Senhor proverá. Eu não estou entendendo a minha luta, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu tenho um Deus que provê todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora pelas vidas que estão aqui nesse salão, pelas vidas que estão nos assistindo nessa noite. Ah, Senhor, o Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Deus que provê, no Senhor há total provisão. Jesus é a nossa provisão, Jesus é a nossa redenção, Jesus é tudo o que precisamos. Que possamos nessa noite renovar a nossa fé, que possamos nessa noite entender, Senhor Deus, que servimos a um Deus que provê todas as coisas. Tudo já está preparado, tudo já foi preparado. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos realmente viver o sobrenatural, que possamos realmente romper, Senhor Deus, toda limitação humana, porque servimos a um Deus que é sobrenatural, servimos a um Deus que para o Senhor não há impossíveis, e queremos ter a fé de Abraão. Não importa se for necessário até ressuscitar Isaac, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é um Deus que aquilo que promete cumpre. E eu não entendo porque eu estou passando isso, mas o Senhor vai prover a solução. Fale com Deus, creia nessa provisão. Chega de ficar abatido, chega de ficar de cabeça baixa, chega de ficar debaixo da opressão do inimigo. Creia no Deus Jeová Jirê nessa noite, nesses dias, na sua vida, em nome de Jesus. Que em 2022 possamos entrar com uma nova declaração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque o Deus que provê para mim, Ele anda comigo, eu ando com Ele, eu escuto a voz, eu entendo o que Ele fala comigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Creia no sobrenatural, creia no Deus que provê todas as coisas. Amém.